Por quê? Porque para Deus, cara, a graça não tá no conhecimento final, tá na jornada de descobrimento. Olha o que a Bíblia diz, Vilela. A glória de Deus está em ocultar certas coisas. A glória dos reis está em persegui-las. Cara, eu não lembro qual que é o tema da mensagem, senão eu compartilharia aqui, mas eu preguei um tempo atrás sobre tudo que é valioso já esteve oculto um dia. Pega isso aqui, mano. Tudo que é valioso já esteve oculto um dia. Você pega a trufa, por exemplo. Você gosta de trufa pra comer aquela trufa? Mas a gente só não fechou como que eu... Não, vou chegar lá. Ah, tá. Como descobrir o propósito, tá bom. Você gosta de trufa? Sim, adoro. Você já viu como é que elas são encontradas? Não faço ideia. Cara, são cães farejadores, acho que até porcos são usados em alguns lugares. Eles vão para um campo, soltam, e eles começam a cheirar, eles começam a latir, aí os caras vêm, desenterram, e aí pegam uma trufa que tá lá embaixo. É tipo uma raiz, né? Tá. Você pega ouro, por exemplo. Por que ouro custa mais do que areia? Que é raro. Porque é raro. Se tivesse tanto ouro quanto tem areia, tivesse tanta areia quanto tem ouro... Não valia nada. Você não ia usar um cordão de ouro, você ia ter um potinho de areia, nem ia falar, mano, tu viu o potinho de areia do Vilela? Pode crer. Caraca, o cara tá pesado. O gato tá cagando em ouro, velho. É isso. Mano, tem que comprar um saquinho de ouro pra botar no meu gato. É isso. Pode crer. Então, mas onde que você encontra? Você encontra na mina, você encontra uma pepita, você tem que perseguir. Tem que lapidar. Você tem que lapidar, você pega um diamante, mano. Então, tudo que é valioso hoje já esteve oculto um dia. Olha o que a Bíblia diz, cara. Fecha a porta do teu quarto e busca a Deus em secreto. E Ele o recompensará. Por quê? Porque tudo que é valioso que eu compartilho no púlpito, para todo mundo ouvir, foi falado por Deus no secreto, quando só eu ouvia. Você tem coisas que você compartilha, que elas foram geradas, cara, sozinho, individualmente. E aí você compartilha, uau, mano, aquilo ali que o Vilela falou, cara, aquela palavra, meu Deus, aquele livro. Mas foi gerado, cara, quando ninguém via. E aí quando você expõe, aquilo edifica, impacta, vira uma tese de medicina, vira a descoberta de uma doença. Então, resumindo, primeiro ponto, cara, tudo que é valioso teve oculto o dia. Qual que é a dinâmica que Deus estabelece? A jornada. Se a glória de Deus está em ocultar certas coisas e a glória do rei está em persegui-las, o prazer de Deus está no relacionamento para que haja descoberta ao longo da jornada. O problema é que a pergunta que a gente mais recebe, eu como pastor, uma das que eu mais recebo, qual é o meu propósito? E qual que é a minha resposta? Pergunta para quem te desenhou. Porque quem desenhou você, desenhou com propósito. Olha que forte isso aqui, Vilela. Cara, a palavra design vem de designo. Ah, não, propósito. De desenho? Não, também está relacionado a desenho, mas provavelmente, se a gente for procurar na etimologia, talvez desenho vem de design, que vem de designo. Entendi. Por quê? Porque o design estabelece o propósito. Por que uma caneca tem uma alça externa e um copo não? Porque você pode botar uma bebida quente, segurar por fora e você não se queima. Exato. Então o design dela tá ali não porque esteticamente é bonito, porque tem um propósito. Você pode botar algo quente e não se queimar. Por que o copo não precisa disso? Porque normalmente você bota uma bebida fria. Então você pode segurar em qualquer lugar e ela não te incomoda. Então o design, o designo, o propósito foi construído a partir disso. Então quando eu entendo que todo design ele carrega um propósito, eu preciso entender que quando Deus me desenhou, existe um propósito nesse desenho. Ele e não só no meu... E não só... Deus me desenhou. Foi longe. Não é assim? Cara, não só... A Fabi pira nessas horas, né? Pega isso aqui, Vilela. Não só no desenho do nosso corpo, mas no desenho da nossa história. Então olha só que louco. Cara, se você for pegar pela medicina e explicar, por exemplo, o ímen, você sabe o que é o ímen? Saber eu sei, mas não sei te explicar. Não, legal. Não, que bom que você sabe, senão eu ter que dar um nome popular e não é legal. Tá. Beleza. Cara, não tem propósito. Ele rompe na primeira relação sexual. Ah, deve ter algum propósito. Não. Tem de algum tipo Vamos de chegar proteção? lá. Vamos chegar lá. Não, nenhuma. Não protege nada. E outra, se fosse para uma proteção, ele teria que estar lá continuamente. Ele não se romperia na primeira relação. Agora, o que alguns acreditam? Por que eu falo alguns acreditam? Porque vai ter algum chato no comentário para assim, não, na verdade, cara, todo mundo tem uma linha de entendimento. Teologicamente, a gente tem vários caras extraordinários que divergem entre si. Então, eu gosto de falar que é um dos pensamentos, um dos entendimentos, e cada um entende como verdade aquilo que para si faz sentido. Cara, um dos entendimentos é que o propósito do ímen é para que haja uma aliança de sangue na primeira relação do casal. Então, quando você vai, por exemplo, não só na fé cristã, mas em várias outras religiões,
o sangue é algo muito forte. O pacto de sangue é algo muito forte. Quando Jesus, na última ceia, ele fala, olha, esse cálice representa uma nova aliança feita no meu sangue. A Bíblia, em outros momentos, cita a aliança feita a partir de Jesus como uma aliança superior às alianças que haviam anteriormente. Então você pega a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Davi, a aliança de Deus com Moisés. Deus fez aliança com homens, mas a aliança feita a partir de Jesus é uma aliança superior feita com o próprio sangue. Tá comigo? Entendi. Então, alguns acreditam que o ímen, por exemplo, tem um propósito de gerar uma aliança de sangue entre o marido e a mulher. Porque antigamente não tinha nem namoro, né? As pessoas perguntam, qual que é o padrão de namoro bíblico? Bom, biblicamente não tem nem namoro. Você conhece alguém, você é prometido para essa pessoa e você casava. É por isso que na cerimônia você fala, agora você pode beijar a noiva. Porque o primeiro beijo acontecia nesse momento. A primeira relação sexual, então, nem se fala. Então, quando o marido e a mulher, elas tinham a primeira relação, quando saía sangue ali, o meu sangue está se unindo ao seu sangue. Isso é um sinal da nossa aliança. A gente tem uma aliança para a vida. Então, vamos lá. Se existe, cara, um propósito, até, eu vou botar entre aspas, num órgão que, teoricamente, pra gente não teria sentido ou função, como eu posso acreditar que eu fui feito por um Deus de propósito sem propósito? Cara, eu acredito, em primeiro lugar, todo mundo foi gerado por Deus com propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada por acaso. Então, se eu entendo que eu fui feito com propósito, e eu entendo que só quem me criou pode me revelar esse propósito, em quem que eu procuro essas respostas? Em Deus. Como que eu procuro essas respostas? No caminho. É na jornada. É o que a Bíblia diz, é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E se então, você não é... descobre esse propósito e você se afasta do propósito? Você vive por ele. Mas e se a pessoa morre briga por isso? Não aceita esse propósito ou briga? Vou falar com muito carinho, muito respeito. O problema é dela. Todos os dias tem milhões de pessoas ela morrendo sem viver o propósito. Vilela, tem alguns tipos de pessoas. Vou reformular a pergunta. O que a pessoa sente quando ela não está no caminho do propósito dela, sabendo que ela não está? O Rick Warren, que tem um livro incrível, inclusive, Uma Vida com Propósito, ele fala que a única maneira de viver de verdade é viver com propósito. A ausência do propósito na minha jornada pode gerar uma série de coisas. Vazio, crise existencial, angústia, depressão, ansiedade. Nada me sacia. Cara, que loucura, nada me sacia, mano. Eu comprei o carro que eu sonhava, 2 dias já, tanto faz. Eu moro na casa que eu sonhava, eu viajei para os países que eu sonhava viajar, cara, nada me sacia. Por quê? Irmão, é porque você tem anseios na sua alma que excedem o que se pode conquistar. Não é sobre matéria, não é sobre conquista. Isso aqui é para uso, cara. Isso aqui não preenche identidade. Matéria não preenche identidade. Eu prefiro ter um bom carro do que um carro ruim? Óbvio. É hipocrisia dizer que não. Eu prefiro ter uma boa casa que ter uma casa ruim. Agora, isso não preenche a minha identidade. Tanto que, Vilela, eu vivi momentos em que eu morei em casas incríveis. Hoje eu moro numa casa muito boa. Eu vivi momentos em que eu morei em casas, cara, que eu jamais desejaria morar lá com meus filhos hoje. Eu morei em uma casa com a Kezinha, esses dias eu estava lembrando, meu Deus, cara, o tamanho da cozinha, a cozinha era um fogareiro de 2 bocas, o banheiro era do lado da cozinha, era super pequenininho, cara. O que isso mudou na minha fé? Nada. Eu não amava Jesus menos do que eu amo hoje, eu não amava o meu chamado menos do que eu amo hoje. Então quando a gente coloca as coisas no seu devido lugar, conquista não define identidade, matéria não define identidade, o que eu tenho não define identidade, então a gente chega naquele lugar que Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar vivendo um momento de muita riqueza, e isso não vai me fazer me sentir mais completo. Logo, eu posso estar vivendo um momento de falta, isso não vai me fazer sentir incompleto. Porque se quando aquilo que é exterior me preenche, a ausência de conquistas materiais me deixa na bad. Vilela, tem bilionário que se suicida quando fica milionário, cara. Quando perde pouco dinheiro? Você tem noção? O cara não se jogou do escritório dele, sei lá de qual andado. Por quê, mano? Porque o cara ficou milionário. Não, pera aí, mano. 1 bilhão. Mas mano, ele continua ainda com... O cara é milionário. Mas por quê? Porque ele estabeleceu como construção de identidade a sua posse. Então, quando eu deixo de ter o que eu tinha, eu deixo de ser quem eu era. E aí eu entro em crise. Por que muita gente entrou em crise no Covid? Porque muita gente tinha construído a sua identidade a partir do que fazia.
Vou dar um exemplo, tá? Quem eu sou? Eu sou o professor. Parei de dar aula, tô em crise. Mano, por quê? Porque eu deixei de poder ser quem eu sou. Não. Você não é professor. Você está. Você está. Você dá aula. Você não vai encontrar aqui no meu Instagram, por exemplo, no meu, não é @pastor André Fernandes, porque eu não sou pai. Minha identidade não é pastor. Eu sou o André. E o meu chamado é pastoral. Mas eu também sou pai. Eu vou falar sobre. Eu também sou pai, eu também sou marido, eu também sou filho. Entende? Então, se eu... Mas eu imaginei que o ser pastor era seu propósito, então não... Cara, ser pastor, eu vou dizer que é o meu chamado. Qual que é o meu propósito? Vai até além. Tá. O meu propósito é anunciar Jesus para a criação. Você poderia fazer de outra forma. Poderia ser evangelista. Poderia... E tô com o mesmo propósito. Entendi. Tem evangelistas que têm o mesmo propósito que eu. Entendi. Tem apóstolos com o mesmo propósito que eu. Tem missionários com o mesmo propósito que eu. Tem pessoas que ainda não receberam uma consagração ou uma ordenação que tem o mesmo propósito que eu. Então, olha só, você tem o propósito, é a plataforma que engloba tudo. Dentro do propósito, você tem chamado, dons, talentos, você tem ferramentas. Tudo isso tá ligado à sua zona de graça. Então, por exemplo, Vilela, vamos lá. Qual que é a minha zona de graça? Cara, eu gosto de apresentar a visão para pessoas. Eu gosto de levar pessoas a lugares. Seja de entendimento da graça, seja de entendimento do amor de Deus, seja de entendimento em relação à fé, seja de entendimento em relação ao poder sobrenatural de Jesus. Cara, eu gosto... Deixa eu te levar para um lugar. Pum. Deixa eu te levar para o Getsemane. Cara, olha o que aconteceu. Olha o que Deus fez. Vamos para Gênesis. Olha só como foi a primeira tentação. Qual que é a minha zona de graça? Eu influencio pessoas. Minha zona de graça é influenciar pessoas. Dentro da minha zona de graça, quais são os dons e talentos que eu tenho? Comunicação, fala, construção de ideias. Eu consigo me expressar, eu consigo visionar, ver o que nem todo mundo está vendo e levar pessoas para caminhar para esse lugar. Agora, qual que é o meu propósito? Cara, é a redenção. O meu propósito é redimir a criação. Redimir em qualquer aspecto. Isso aqui é uma característica minha que eu entendi, eu já tive crise com isso, hoje eu entendo como parte do meu propósito. Todo lugar que eu entro, eu preciso tornar esse lugar melhor do que quando eu entrei. Uma crise que eu tinha. Até hoje eu não tenho uma casa própria. Por exemplo, é um dos propósitos que eu tenho hoje de vida. Agora estamos falando de propósito de conquistas materiais. Uma das coisas que eu quero hoje é poder comprar uma casa própria, porque quando eu me tornei pai de 3, explodiu minha mente o senso de responsabilidade em relação a eles. Mas até hoje eu não tenho. E aí o que eu sempre fiz? Eu alugo uma casa, eu começo a reformar a casa. Uma coisa que eu não curto, luz branca. Pra mim, luz branca é só farmácia e centro cirúrgico. Primeira coisa que eu faço, mano, aluguei uma casa ao longo desses últimos 15 anos. Troca todas as lâmpadas. Tudo amarelo. Tudo amarelo. Cara, tomada quebrada, toca as tomadas. Tá sujo, pinta. O que mais que eu posso fazer? Cara, mas você vai sair daqui a 2 anos, mas eu vou usar por 2 anos. Minha família tá aqui, eu vivo aqui, é a minha casa. Aí você vai pra igreja. Eu assumi a igreja de Alphaville em agosto do ano passado. A gente tá fazendo 1 ano de pastoreio aqui desde que Deus trouxe a gente pro Brasil. A gente saiu de um lugar de 1.000 metros quadrados para um lugar de 51 mil metros quadrados. A gente fez um lago de batismo. A gente vai batizar agora dia 19 de agosto mais de 1.000 pessoas. Cara, se você ver as fotos, é um negócio extraordinário. É lindo, cara. Tem cedros do Líbano, tem tamareiras de Israel, tem oliveiras, tem várias árvores que tem um sentido bíblico, tem uma figueira gigante, quase 30 toneladas, que a gente trouxe num caminhão muque gigante. Mas podia ser um batismo numa piscina? Podia. Eu fui batizado numa piscina no fundo de uma casa. Faz diferença? Não. Mas se excelência expressa a Deus, dentro do que eu posso, eu quero expressar excelência em tudo que eu faço. Então, resumindo, o que isso tem a ver com a minha zona de graça? É redimir tudo. É tornar melhor os lugares que eu tô, é tornar melhor a jornada de quem caminha perto, é tornar mais leve a jornada de quem eu discipulo através do que eu prego, é redimir a criação. Você tá quebrado? Cara, deixa eu te apresentar o Deus que restaura. Você tá doente? Deixa eu te apresentar o Deus que cura. Você tá perdido? Deixa eu te apresentar um Deus que é o caminho, a verdade, a vida. Você tá, irmão, vazio? Deixa eu te apresentar um Deus que enche a tua vida de propósito. Você tá com medo? Deixa eu te apresentar a paz que excede todo entendimento. Eu preciso redimir, eu preciso melhorar as coisas. Por quê? Porque esse é o meu propósito de vida. Faz sentido, mano? Claro. Então, eu acredito que entender o propósito é a única coisa que preenche o nosso vazio. Você tem o conhecimento pleno do teu propósito, cara, eu acho que só no final da nossa jornada, e talvez nem lá, ele vai se descortinando. Você vai acessando camadas mais profundas, você vai acessando
um entendimento mais vou usar esse termo aqui, tá mais largo. Então vai alargando o seu entendimento, vai se aprofundando o seu entendimento. Eu acredito que a gente vai cada dia entendendo mais, a gente vai cada dia discernindo mais, mas Deus estabeleceu esse desenrolar, esse descobrir ao longo da jornada com uma dinâmica de relacionamento. E aí, voltando no primeiro ponto que a gente tratou aqui, você poderia ter acesso a todo o conhecimento de um dia para o outro? Poderia, mas a graça para Deus é o relacionamento. É conhecer e prosseguir em conhecer. Então todos os dias você vai buscar em mim e eu vou te falar algo novo. Você vai buscar em mim e eu vou te dar uma resposta nova. Você vai buscar em mim e eu vou te dar um livramento. Você vai buscar em mim e eu vou abrir uma porta nova. Por quê? Porque ele é a fonte. A dinâmica que Deus constrói... Vilela, pega isso aqui é muito poderoso. É para que não haja espaço para autossuficiência. Irmão, autossuficiência em relação a Deus é diabólico. Deus, eu não preciso, eu tô bem. Não, eu faço sozinho. Não, eu vou no meu jeito. Não, eu vou na minha força. Eu sei o que fazer. Eu não preciso de ajuda, eu não preciso de conselho, eu não preciso de... Então, o que Deus ama, cara? Alguém com coração dependente. Senhor, se o Senhor não fizer, eu não tenho como fazer. Se o Senhor não me mostrar, eu não sei para onde eu vou. Se o Senhor não confirmar, eu não consigo ter paz de entrar nesse negócio. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou até que tenha uma direção clara sua. Deus fala comigo, me usa, me mostra, fala comigo através de sonhos, de pessoas. Deus abre essa porta, eu preciso, eu não consigo entrar sozinho, eu sou improvável, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir essa porta no meio dessa... Entende? Aí... É por isso que eu acredito, Vilela, que Deus tem prazer em abater soberbos e Ele tem prazer em levantar improváveis. Porque o improvável sabe que não tem o que precisava. Mano. Eu sei que eu não tenho o que eu preciso para estar no lugar que eu tô. Que isso, é uma arara? É uma arara, cara.